Estamos de volta aqui com o nosso Roda de Vôlei, já esperando, já aguardando aí o seu e-mail para fazer o contato com a Mari e com a Sheila. Muito bem, Mari, muito boa noite, é um prazer muito grande ter a sua visita aqui no Roda de Vôlei. E gostaria de saber, assim, já se passaram, que o final da Olimpíada foi quando? Dia do meu aniversário. Dia 23 de agosto. 23 de agosto. Ah, então a gente já tem mais de um mês, né, enfim. Como é que você está se sentindo, assim, praticamente 40 dias depois de ter se tornado campeão olímpica? Aliás, Cafu, nós temos como mostrar a medalhinha de... vamos dar uma fechadinha ali, as duas vieram com uma medalha hoje para que o assinante possa... Dá uma levantadinha na medalha para a gente poder mostrar, porque essa é uma curiosidade, claro que eu tenho certeza de todos os assinantes. Olha aí, ó, nas mãos da Mari, a medalha. Muito bem. E aí, Mari, como é que você está se sentindo 40 dias depois? Caiu a ficha? Na verdade, não mudou muita coisa. O que muda, assim, até agora, acho que é o assédio, né? A gente anda na rua, fica complicado para você parar num shopping e almoçar, fazer alguma coisa. Todo mundo reconhece, dá os parabéns. E foi isso que mais mudou na nossa vida, porque a gente continua tendo que acordar cedo para treinar, fazendo tudo normal, tendo que trabalhar como a gente sempre trabalhou. E o que mudou foi o assédio. Já vou botar logo a Sheila aqui no nosso bate-papo. Você, assim, no íntimo, você esperava essa reviravolta toda assim na sua carreira? A gente que acompanhou esse processo, eu, além de jornalista, me considero fã de vocês duas, porque se não fosse também não falaria, vocês me conhecem bem. Assim, nesse sentido de... eu não digo ter dado a volta por cima, porque você não precisava ter dado a volta por cima, porque você nunca esteve por baixo, a grande verdade é essa. Porém, você no íntimo esperava, assim, no iniciozinho do trabalho, quando você voltou depois do Pan-Americano, chegar onde você chegou, Mari? Então, eu acreditava que era possível, mas sempre vem aquela vozinha da dúvida, né? Será que a gente vai conseguir? E o problema, assim, não era só eu conseguir, o problema era o grupo todo se fechar e conseguir ir para frente num único objetivo. E depois de 2007 deu aquela confusão, o Zé me cortou depois do pano, daquele jeito como foi, a gente brigou e o grupo estava totalmente dividido, uma para um lado, outra para o outro, todo mundo perdido, sem saber o que fazer. Aí eu falei assim, gente, a gente está ferrado, um ano antes da Olimpíada a gente está desse jeito, como é que a gente vai estar daqui a um ano, né? Eu imaginava, mas... graças a Deus deu tudo certo, a gente voltou a conversar direito. Acho que o Zé voltou com uma cabeça muito legal em 2008, ele realmente foi assim, jóia, ele foi um paizão para todo mundo, ele que deu mais força para todo mundo, a comissão também foi maravilhosa. As atletas entenderam que assim, aquele ano a gente vai borracha, né, como a gente fala. E a gente realmente foi, a gente se ajudou muito, eu creio que não tinha nenhum problema interno, a gente... realmente se fechou, a gente falou, agora a gente vai junto e vamos até o final, assim. E realmente a gente acreditou que ia dar certo. E eu acho que não tinha dúvida. Quando a gente foi para 2008, quando a gente chegou no Grand Prix, a gente não tinha dúvida do que a gente ia fazer, do que a gente podia fazer. Sheila, muito boa noite, é um prazer também muito grande ter sua visita, né? A gente cansou de entrar por telefone, né? Verdade. Quantas madrugadas. Da Itália, várias vezes. Não é? Mas, graças a Deus, a gente conseguiu trazer vocês aqui no programa. Mais uma vez, eu tenho que agradecer o profissionalismo de vocês duas. Sheila, o que mudou, assim, especificamente também na sua carreira? Porque você apareceu para o voleibol no momento de transição, né? Quando teve aquela crise toda envolvendo a seleção do Marco Aurélio em 2003... 2002, a primeira seleção que eu fui, depois 2003. E daí você começou a se tornar uma jogadora importante, passou a ser imprescindível na seleção, como é até hoje. Então, como é que você se sente também especificamente depois de ter conquistado essa medalha de ouro? O que está representando isso você na tua carreira? Porque você é muito jovem. Eu acho que a medalha de ouro veio para todo mundo acreditar mais na gente, né? Porque eu acho que a seleção feminina, todo atleta, não só a seleção feminina, individualmente era muito desacreditada, eu acho. Todo mundo falava, são boas, mas na hora que chega o nosso importante não ganha. A gente sabia que não era assim, tinham detalhes que às vezes a gente perdia por... O Mundial foi um detalhe, eu acho que as duas seleções que chegaram à final jogaram muito bem, a Rússia ganhou por detalhe. E eu acho que a gente esse ano, a gente fechou o grupo e falou, não, a gente vai ganhar porque a gente merece. Eu acho que o grupo é um grupo bom, eu acho que é o melhor grupo, a melhor seleção que teve era a nossa.
nesses 4 anos, então a gente fechou para isso, né? E eu acho que o que mudou foi o assédio, o respeito das outras pessoas com a gente. Agora todo mundo trata a gente diferente, entendeu? Trata como campeão olímpico, como, tipo, acho que mudou o respeito mesmo. Todo mundo olha e fala, sim, essas são campeãs olímpicas, a gente tem que respeitar, então acho que mudou muito isso também. Incomodava aquela situação toda, aquele fato de, chega e não ganha, são amarelosos. Aquela situação assim incomodava no íntimo vocês? Eu falo, não tem como não incomodar, né? Porque quem tá dentro sabe que não é assim. Mas muita gente de fora sempre falava, são amarelonas, são isso. E a gente sempre quis provar para todo mundo que não é verdade, entendeu? E eu acho que o legal foi que veio no momento certo, né? Eu acho que o mais importante a gente ganhou. Foi o que a gente falou desde o começo. A gente estava trabalhando, lógico que tinha um mundial que a gente queria ganhar, tinha. Mas a gente trabalhou visando a Olimpíada. E foi o que a gente conseguiu conquistar, né? O ouro olímpico. Ô Mari, quando o Zé esteve aqui no programa, acho que mais ou menos umas 3 semanas atrás, ele tem uma preocupação muito grande em relação a vocês não se perderem. Ou seja, a nível do que aconteceu especificamente com ele mesmo, e ele admitiu que também se perdeu depois que ganhou o ouro em 92 em Barcelona com a seleção masculina. E disse que já comentou isso com vocês, inclusive chegou a rapidamente falar com vocês lá em Pequim, né? Como é que vocês estão colocando essa situação na cabeça, assim, de que agora realmente a responsabilidade é outra, ou nada muda na vida, como você acabou de frisar? Tem uma frase que me surpreendeu, mas eu acho que talvez seja essa mesma definição. Nada muda entre aspas. Claro, você foi campeão, mas você tem que seguir seu trabalho, porque talvez a cobrança em cima da profissional Mari, da profissional Sheila, vai ser muito maior agora. Não vai apagar o que vocês fizeram, nunca vai apagar o que vocês fizeram, não vai apagar nada na vida. Porém, a responsabilidade ela é muito grande. Então, como não se perder e como não cair em certas armadilhas que às vezes são incontroláveis? O Zé comentou isso com a gente lá em Pequim, ele falou assim, Mari, meu único medo agora é assim, vocês se perderem, né? Só que eu não estava entendendo que modo ele estava dizendo, se ia subir para a cabeça ou se a gente ia ganhar alguma coisa, talvez algum dinheiro e, sei lá, ia gastar com loucuras. Eu não entendi o que ele estava querendo dizer. Ele falou assim, eu acho que a gente ganhou a Olimpíada, mas a gente tem que continuar fazendo nosso trabalho, a gente tem que continuar sendo humilde. E tem muita gente que sobe um pouco mesmo e fica meio arrogante, fica orgulhoso, muito cheio de si. A gente tem que saber que a gente fez assim, a gente fez o nosso trabalho, cumprimos o objetivo, só que ainda tem a Superliga para ganhar, eu estou sendo paga para jogar, para ganhar uma Superliga. A gente tem que fazer nosso trabalho bem feito, da melhor forma, assim, não ganhar, mas a gente está fazendo nosso trabalho. E a preocupação dele era essa, a gente, não sei, sair do foco, sabe, como dizem. Não sei, a gente começar a pensar em outras coisas, não sem ser jogar vôlei. Talvez aproveitar mais a vida ou se iludir com coisas do mundo que não são pra gente que é atleta. Então, a preocupação maior dele era essa. Então, acho que com a gente ele não vai ter esse tipo de problema, que a gente sabe bem o que a gente tem que fazer agora. Esses exemplos do passado, que eu até considero recente, dessa seleção de 92, que jogou um período ali entre 93 e 94, que acabou, vocês eram muito jovens, culminando com um fracasso em Atlanta, onde o Brasil tinha um timaço também, mas não arrumou nada em Atlanta, em função de muita vaidade, sim, de muito egocentrismo, de muita propaganda, muita questão de dinheiro em primeiro lugar, e se esqueceu as coisas. Isso serve de exemplo, Sheila? Eu acho que sim, acho que o Zé também falou isso, porque nós somos campeãs olímpicas treinando bastante, né? Eu acho que ele quis muito falar isso, não se perder. Se a gente conseguiu tudo treinando, correndo muito atrás, agora mais ainda a gente tem que fazer, que a cobrança vai ser maior. Todo mundo vai exigir mais. É campeão olímpico, então tem que ganhar. Campeão olímpico, então não pode jogar mal. Então já tem que sempre treinar mais, sempre correr mais atrás. Eu acho que o Zé quis muito dizer nesse sentido também, né? Não deixar... É meio que... Tipo assim, se eu campeão olímpico, eu preciso mais de treinar. Pronto. Ele não quer que aconteça isso, entendeu? Em relação ao convívio lá em Pequim, a gente pôde sentir uma seleção muito fechada, uma seleção muito imbuída, assim, coesa, sem vaidade. E desde o primeiro jogo a gente sentiu uma seleção muito concentrada. Mas eu confesso a vocês, e estaria sendo leviano se mentisse, que aquele jogo com a China me deixou com um friozinho na barriga. Aquele primeiro set, jogo com a China, eu não pude estar no ginásio, fiquei lá no IBC assistindo o jogo. Mas eu fiquei meio preocupado com aquele jogo. E o próprio Zé também sentado aqui admitiu que aquele primeiro set... Eu acho que aquele Você fechou aquele primeiro set, Sheila? Foi, eu que fechei. Não, eu acho que aquele jogo lá, acho que a ansiedade estava muito grande em todo mundo. Era muita vontade de ganhar. Então a gente começou o primeiro set meio afobado, talvez seja, meio... Era tão esperado assim, a semifinal que a gente tinha que passar, que as 5 Olimpíadas não passávamos. Então, é aquela coisa... Ansiedade. Eu não dormi a tarde inteira, não dormi uma noite antes, não dormi uma noite à tarde. Vi o jogo dos Estados Unidos e Cuba, porque eu não consegui dormir. Falei, vamos ver o jogo, né? Fiquei vendo, depois...
rolava na cama de um lado, rolava para outro, pensava no jogo. Então acho que a ansiedade, acho que naquele foi o maior ponto da ansiedade nossa foi no primeiro set ali, mas acho que depois dele também passou e... A gente falou assim, depois que passar a semifinal, o resto é beleza, porque agora toda a tensão que a gente precisava passar, passou agora. E foi um adversário assim ideal?